Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Q Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes, de Atualidades e de Economia, e a gente vai estar junto em dois momentos no dia de hoje. Primeiro, a gente vai ter a oportunidade na aula de hoje avaliar os 75 anos da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, um pacto de defesa mútua capitalista ocidental, e a gente vai ter uma outra aula também para você ficar ligado, que vai ser a respeito dos 30 anos do Plano Real. E aí, como são links diferentes, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção na nossa aula de hoje. Então, a gente vai começar a nossa aula, lá no finalzinho, como sempre, a gente tem resolução de questões, depois a gente vai encerrar essa aula e, na sequência, a gente já vai começar num outro link. Então, se liga aqui no nosso canal do Q Concursos, os 30 anos do Plano Real. Bacana? Se você quiser interagir conosco, né? Sinta-se à vontade, vai ser um prazer imenso poder receber a sua dúvida, essa dúvida que pode, claro, ser motivo de questão de prova. E lembrando sempre que o tópico de atualidade, ele não é importante somente para a atualidade, ele é extremamente importante para toda e qualquer prova de redação. Tudo bem? Durante a aula, a gente não vai poder interagir, mas lá no finalzinho dela, a gente tem um momento que a gente pode tirar algum tipo de dúvida. Bacana? Então não vamos perder tempo não, porque o tema da nossa aula de hoje é esse aqui. Atualidade, vamos falar aí a respeito de 75 anos da OTAN, ok? Bom, pessoal, nossa aula do dia de hoje, né, vai falar a respeito dos 75 anos da OTAN e é preciso que, antes de mais nada, a gente faça lá aquela linha do tempo. A linha do tempo ajuda a gente a pensar e, claro, a criar autonomia intelectual, para a gente acompanhar os acontecimentos que vão surgindo e, a partir daí, fazermos uma excelente prova. Você se recorda que a Segunda Guerra Mundial ela vai de 1939 até 1945. Ela termina em maio de 45, né, com a derrota da Alemanha nazista de Hitler e termina em agosto de 45 com a derrota do Japão. Mas é importante lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial a gente tinha dois grandes grupos, né? De um lado, eu tinha o grupo das forças do eixo, lembrando, as forças do eixo incluíam a Alemanha nazista de Hitler, a Itália fascista de Benito Mussolini e o Japão imperialista, né, do imperador Hirohito. E do outro lado, eu tinha o grupo dos aliados. E dentro dos aliados, nós tínhamos os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, tínhamos o Brasil, a União Soviética, mais tarde a França liberta, mas também a Austrália, Nova Zelândia, a Índia e uma infinidade de países. A gente sabe, né? Então, que durante a Segunda Guerra Mundial, o capitalista Estados Unidos e o socialista União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eram aliados, tudo bem? Mas assim que termina a Segunda Guerra Mundial, vai começar uma fase na geopolítica mundial que é extremamente importante, sobretudo hoje, em tempos de guerra da Ucrânia, e você já vai entender por quê. De maneira geopolítica importante, a gente vai poder perceber que lá, né, em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente começa uma fase que nós chamamos de bipolaridade. A palavra bi significa dois. Polaridade, coisas opostas. Então, eu tenho polo sul e polo norte. A bipolaridade também pode estar assim na sua prova, como a velha ordem mundial. É o período que vai de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, a 1991, que é o fim da União Soviética, e com ela o fim da bipolaridade, o fim da velha ordem mundial. A gente sabe que esse período ele foi marcado por conflitos indiretos entre o bloco capitalista ocidental liderado pelos Estados Unidos e o bloco, né, oriental socialista comandado pela União Soviética. Portanto, esse período também é chamado
de Guerra Fria. A gente vai poder observar, então, que nesse contexto de Guerra Fria, nesse contexto de bipolaridade da velha ordem mundial, lá em 1949, os Estados Unidos liderando e os seus aliados ocidentais resolveram criar um pacto de defesa mútua capitalista ocidental. E esse pacto permanece até os dias atuais, que é a atual OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa organização tem um artigo constitutivo que é um dos mais importantes, que é o artigo 5º, que diz que qualquer tipo de agressão sofrida por um dos países da OTAN é entendido como uma agressão a todos os membros da OTAN e que, portanto, estes devem reagir em defesa desse país atacado. E, portanto, é esse o princípio por trás. É um grande processo, né, de um bloco de defesa mútua, tudo bem, ou seja, em que os países coordenam uma defesa mútua, só que nesse caso, no âmbito capitalista ocidental. A gente sabe que durante a bipolaridade, a União Soviética também criou o seu pacto, que era o Pacto de Varsóvia. Era um pacto de defesa mútua socialista oriental liderado pela União Soviética. Claro que, com o fim da União Soviética e da bipolaridade em 1991, a gente teve o fim do Pacto de Varsóvia, mas não tivemos o fim da OTAN. E isso criou uma assimetria de poder militar, de poder bélico em escala global. Lembrando, a OTAN não tem exército próprio. Ela lida com os exércitos dos países que fazem parte dessa organização. Bacana? Vamos ver como é que isso funciona, então? Vem para cá, pessoal, que você já vai entender. Então, né, a gente tem aqui os 75 anos da OTAN. Então, lembrando para você que ele é um pacto de defesa mútua capitalista ocidental liderado pelos Estados Unidos. Ele foi criado lá em 1949, dentro daquele contexto da bipolaridade, ou seja, da divisão, né, do mundo em duas grandes esferas de influência. Esse conflito também pode ser chamado de conflito leste versus oeste, ou seja, o oeste capitalista liderado pelos Estados Unidos e o leste socialista comandado pela União Soviética. A gente vai poder perceber, pessoal, que a gente tem, então, né, uma bipolaridade que caracteriza essa velha ordem mundial. Primeiro, é um conflito de ordem ideológica e política. Professor, por que de forma ideológica e política? Porque, de um lado, eu tenho, claro, uma disputa por área de influência entre os capitalistas e, do outro lado, os socialistas. Então, eu tenho um conflito ideológico por um sistema socioeconômico, de um lado, o capitalista, baseado na propriedade privada, cujo objetivo é o lucro, e, do outro lado, o socialismo, baseado fundamentalmente na ideia de uma propriedade dos meios de produção de ordem estatal, ou pelo menos numa parceria, né, maior do Estado em relação à iniciativa privada, cujo objetivo, em tese, é maximizar o bem-estar da coletividade e não simplesmente o objetivo do lucro. Então, eu tenho, primeiro, um conflito que é ideológico, é um conflito político, é uma disputa por área de influência. Mas a gente tem aqui uma outra característica. Eu tenho lá um conflito que é também militar e espacial. E é aqui que ocorre a famosa corrida armamentista. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética se propuseram a ter exércitos, marinhas e aeronáuticas que pudessem sobrepujar o seu oponente. E isso gerou uma grande corrida armamentista em escala global
envolvendo principalmente Estados Unidos e União Soviética. Essa corrida armamentista chegou ao auge da insanidade, já que Estados Unidos e União Soviética juntos tinham, por exemplo, bombas nucleares suficientes para acabar com o planeta 6 vezes. O problema fundamental é o óbvio. Se eu acabar com o planeta uma única vez, claro, não sobra planeta para acabar as próximas vezes, o que mostra a irracionalidade desse momento. A gente vai poder perceber que isso resvalou, inclusive, numa corrida espacial. A União Soviética saiu na frente, colocou o primeiro homem na órbita da Terra, né? E a gente vai observar que os Estados Unidos aceitam o desafio e coloca o primeiro homem na Lua, o que mostra que a corrida era também uma corrida militar e espacial. Mas era uma disputa também por um regime socioeconômico. Capitalismo de um lado, socialismo de um lado, propriedade privada do outro, propriedade estatal do outro lado. De um lado, no capitalismo, né, baseado numa economia de mercado, e no outro lado, baseado numa grande planificação econômica, os famosos planos quinquenais de 5 em 5 anos da antiga União Soviética. Se nós olharmos, então, aqui ao lado, a gente tem alguns dos indicadores, né, dessa situação. O que a gente vai perceber? Né? A bipolaridade Estados Unidos e União Soviética, duas grandes potências nucleares, tudo bem? A gente vai observar que isso gerou uma corrida espacial, era um conflito capitalismo versus socialismo. Eu tive uma série de conflitos indiretos, né? Como, por exemplo, a Guerra do Vietnã, ou ainda a Guerra do Afeganistão e, claro, a Guerra da Coreia. A gente vai poder observar que o fim da União Soviética vai colocar fim a isso que nós denominamos de bipolaridade. Bacana? Bom, se a gente entendeu isso aqui, então, né, qual é a questão dos dias atuais, professor? A grande questão é que, com o fim da União Soviética, claro, o Pacto de Varsóvia deixou de existir. Óbvio que nós temos o fim da União Soviética, o fim da bipolaridade, o fim do Pacto de Varsóvia, o fim da Guerra Fria, o fim da velha ordem mundial. E aí é que mora o problema geopolítico do momento atual, porque a OTAN aproveitou o colapso da União Soviética e do Pacto de Varsóvia e começou a incorporar uma série de países que anteriormente ou faziam parte da União Soviética, lembrando, a União Soviética era composta por 15 países, a Rússia sempre foi o país mais importante e a Ucrânia o segundo país mais importante. Então, a OTAN, com o fim da União Soviética, começou a incorporar vários países que ou faziam parte da União Soviética ou faziam parte da área de influência soviética que foi assumida atualmente pela Rússia. E isso vai trazer uma série de consequências geopolíticas, porque a Rússia vai se sentir cada vez mais ameaçada no seu espaço geopolítico, geoeconômico e geoestratégico, já que ela acha que ela deva exercer uma influência sobre o leste europeu e parte da Ásia. Para você tentar entender, seria o equivalente, hoje, a China, que acabou de inaugurar um porto no Peru, e o objetivo é investir numa ferrovia do Mercosul, que passe pela Bolívia e pelo Peru, ligando até o Brasil, para poder diminuir a dependência do Canal do Panamá e a influência dos Estados Unidos sobre a América Latina. E isso vem sendo entendido pelos americanos como uma afronta, né, econômica, num primeiro momento, da China em relação à sua área de influência imediata, que seria a própria América Latina. Então, observe como é que os espaços geopolíticos eles vão se movimentando. Para a gente entender, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material. Então, olhando para cá, o que a gente tem, né? Após o colapso da União Soviética, a gente vai ter uma expansão em direção ao leste
Europeu, incorporando lá uma série de países que faziam parte da área de influência soviética. A incorporação de países que faziam parte dessa influência da União Soviética, atual Rússia, vai acirrar um conflito geopolítico com a própria Rússia. Então, observe aqui que eu tenho, os países fundadores de 1949, tudo bem? Os originários, dentre eles o Reino Unido, por exemplo, ou a Noruega, aqui a Noruega. Eu tenho Portugal, eu tenho a França, a gente vai observar a Itália e a gente vai observar a Alemanha Ocidental. Lembrando que a Alemanha foi dividida durante o final da Segunda Guerra Mundial. A partir daqui, a gente vai observar a expansão durante o período da Guerra Fria, a expansão pós-Guerra Fria é que eu chamo a sua atenção. Então, países como a Polônia, como a Hungria, como a Romênia, como a Bulgária, passaram a fazer parte, da mesma maneira que a Lituânia, a Letônia e a Estônia, da OTAN. E aí, a OTAN, através da Estônia, da Lituânia e da Letônia, abriu uma fronteira com a Rússia. Mais recentemente, após a invasão da Ucrânia, que vai acontecer em 2022, a OTAN admitiu a Finlândia e a Suécia. Resultado, ela está cada vez mais encurralando, tudo bem, a Rússia dentro do seu próprio território. E isso vem sendo encarado pelos russos, claro, como uma ameaça muito clara sob o ponto de vista militar, político e econômico. Não só a sua área de influência, mas até a integridade do seu próprio território. E isso vai gerar conflito. A gente vai poder observar, então, que a gente vai ter a adesão da Finlândia em 2023 e da Suécia em 2024. E a pergunta é por quê? Historicamente, a Finlândia e a Suécia eram países neutros. Porém, com a invasão da Crimeia em 2014, é importante lembrar que o território da Crimeia ele sempre foi um território russo. Durante a existência da União Soviética, ele foi doado à Ucrânia, mas a população da Crimeia é majoritariamente eslava, cristã ortodoxa e russo parlante, ou seja, fala o russo. Inclusive, lá na Crimeia tem o porto de Sebastopol, que é absurdamente importante, é um porto militar russo, tudo bem, que controla grande parte do Mar Negro. A gente sabe que em 2014, Vladimir Putin resolveu, então, retomar esse território da Crimeia e anexá-lo à Federação Russa. Esse foi um primeiro aviso à Ucrânia de que ela não deveria se aproximar da OTAN e da União Europeia. Como havia, desde 2008, 2009, o interesse da Ucrânia para entrar para a OTAN, a gente sabe que o atual presidente, Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, manifestou novamente o interesse de adesão à OTAN. E aí, Vladimir Putin resolve, de maneira preventiva, de maneira precaucional, invadir a Ucrânia. Claro que eu não estou fazendo aqui nenhum julgamento de valor, é apenas uma análise geopolítica. Por um lado, a Ucrânia é um país soberano que tem o direito, primeiro, de não ser invadida, de não ter a sua integridade territorial violada, de não ser coagida a fazer o que não quer. Se a Ucrânia quer entrar para a OTAN e para a União Europeia, a soberania do seu país lhe dá esse direito. Agora, sob o ponto de vista geopolítico,
parece que isso é um erro, porque isso coloca a Ucrânia numa rota de colisão imediata com a Rússia que sempre exerceu uma influência geopolítica forte no leste europeu e na Ásia, lembrando que fisicamente o continente é uma coisa só e que, portanto, claro, né, era do total interesse da Rússia de impedir a Ucrânia dela entrar na OTAN, porque senão abriria uma fronteira imensa do seu território para as forças da OTAN. Bom, o tiro saiu pela culatra, né? Vladimir Putin invade a Ucrânia em 2022 e aí a Finlândia, que faz fronteira imediata com a Rússia, e a Suécia decidiram então aderir, né, à OTAN para se proteger sobre uma eventual ameaça russa sobre a integridade dos seus territórios. Legal? Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui exatamente isso, né? A adesão da Finlândia e da Suécia lá em 2024. E hoje a OTAN, ela dá um apoio, né, à Ucrânia. A Ucrânia não é membro da OTAN, mas ela dá basicamente esse apoio na forma de armamento, treinamento das forças militares e inteligência militar. Lembrando que tanto a Geórgia quanto a Ucrânia, tudo bem, são candidatos desde 2008 à adesão à OTAN. Perfeito? Dito isso, né, a OTAN ela tem lá um orçamento bilionário. No total, são 370 milhões de euros para a parte civil, 1 bilhão de euros, né, para programas de investimento de segurança e 1,9 bilhão de euros na área militar. No total, são 3,4 milhões de pessoas das tropas da OTAN, mais 2,6 das tropas de reserva e 750 mil pessoas que são de grupos militarizados. Aqui tem uma questão importante que você tem que estar atento para a prova. O Brasil não faz parte da OTAN, mas o Brasil é considerado um parceiro estratégico extra-OTAN. Isso foi assinado durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, lá ainda em 2019 para 2020, quando os Estados Unidos finalmente deram aval, né, para que isso ocorresse. A gente vai observar, então, que o Brasil, no momento atual, ele é um parceiro estratégico extra-OTAN. O Brasil ainda não se manifestou se tem algum tipo de interesse de entrada na OTAN, mas é um país estratégico extra-OTAN. Isso significa dizer que há lá venda privilegiada de armamento de tecnologia militar da OTAN para o Brasil e que o Brasil tem acesso, né, aos países que fazem parte da OTAN para treinamento militar, compartilhamento de técnicas de combate, inteligência e por aí vai. Perfeito? Dito isso, então, pessoal, né, o que a gente tem aqui? A gente tem lá que ver como é que esse assunto caiu em prova, né? Então, a gente tem uma questão aqui que é de 2023, da Banca CESP para o TJ de Santa Catarina, que perguntou assim: em relação à Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, assinale a opção correta. A saída dos Estados Unidos da América do Norte da OTAN enfraqueceu substancialmente a aliança militar dos países membros. Alternativa claramente incorreta. Os Estados Unidos não saíram da OTAN. É o seu principal financiador e é o país que tem as maiores quantidades de tropas da organização. B. A OTAN é uma aliança militar do Ocidente que surgiu pós-Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, período de 45 a 91. A OTAN surge em 1949. Aprendemos nessa aula. Gabarito, portanto, nossa letra B. Por que não a C? A Rússia é o Estado-membro mais importante da OTAN e seu presidente, Vladimir Putin, possui forte apoio
da organização a invasão da Ucrânia. Tudo errado, né? Primeiro, a Rússia, né, não faz parte da OTAN. O presidente Vladimir Putin não tem apoio para a invasão da Ucrânia. Pelo contrário, os ucranianos é que são apoiados, né, pela OTAN para poder repelir a invasão russa. Após a desintegração da União Soviética, a OTAN arquivou seu projeto de expansão para o leste europeu. Errado, depois da desintegração da União Soviética, a OTAN aproveitou para expandir, né, em direção ao leste europeu, incorporando países que faziam parte da área de influência soviética. Alternativa incorreta. E a crise do socialismo real na Europa Oriental levou a OTAN a fornecer proteção militar aos países considerados comunistas. Errado, quem fazia a proteção dos países comunistas do leste europeu era o Pacto de Varsóvia e não a OTAN. Nós falamos disso na aula de hoje. Alternativa incorreta. Gabarito, portanto, nossa letra B. Vamos ver a segunda questão. Segunda questão é de 2024, né? A MEOESC perguntou assim: em 2022, a Rússia realizou a invasão da Ucrânia, desencadeada por uma crescente tensão que se originou alguns meses antes. As raízes desse conflito podem ser compreendidas ao examinarmos a aproximação da Ucrânia com organizações como a OTAN e a União Europeia. Nesse sentido, por que uma possível entrada da Ucrânia na OTAN foi considerada uma ameaça pela Rússia? Letra A, porque a OTAN representaria uma aliança militar contra a Rússia na sua fronteira imediata, já que a Ucrânia faz uma larga fronteira com a Rússia. Alternativa correta, gabarito logo de cara, nossa letra A. Por que não a B, professor? A OTAN promoveria desenvolvimento econômico na Ucrânia. A OTAN é um pacto de defesa mútua. Quem poderia promover desenvolvimento econômico na Ucrânia é a União Europeia, não a OTAN. Alternativa incorreta. A OTAN poderia garantir a independência da Ucrânia. A Ucrânia é um país independente desde o final da União Soviética. Tudo bem? Aliás, foi um dos primeiros países a declarar a sua independência. Alternativa incorreta. A OTAN se aliaria aos ucranianos para lutar contra a Crimeia. Primeiro, né? A OTAN, obviamente, não poderia se aliar aos ucranianos porque o território da Crimeia já foi retomado pela Rússia em 2014. Foi feito, inclusive, um plebiscito que é questionado internacionalmente, mas que foi realizado com a população local, e a população majoritariamente votou para poder permanecer como território russo e não ucraniano. Resultado, foi reanexado ao território russo. Gabarito, nossa letra A. Conferindo o gabarito aqui, então, primeira questão, letra B. Segunda questão, letra A. E com isso, a gente pode encerrar essa nossa aula por aqui. Um abraço forte para você e bons estudos. Bom, pessoal, a gente terminou esse nosso primeiro bloco de aula. A gente vai agora para um segundo bloco, então se liga aqui no nosso canal do Que Concursos, que a gente vai falar dos 30 anos do Plano Real num outro link. Legal? Abração, pessoal. Até daqui a um minutinho.